Presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, faz inspeção no maior complexo prisional do Paraná. E você vai ver também. Segunda instância da Justiça Federal mantém suspensa a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Vereador acusado de homicídio no interior de Minas Gerais tem pedido de liberdade negado pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. Ministério Público Federal entra na justiça contra pessoas e empresas acusadas de desviar mais de 40 milhões de reais da educação em Alagoas. Rendimentos de anistiados políticos são isentos de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça visitou hoje o maior complexo prisional do Paraná. É a 15ª inspeção que a ministra Carmen Lúcia faz em presídios do país. A ministra conheceu 2 das 8 unidades do complexo prisional de Piraquara. No total, são 6.180 presos para 6.360 vagas. O déficit de 3% é considerado relativamente pequeno na comparação com outros estados. Na unidade de custódia, por exemplo, sobram vagas. Aqui ficam os presos provisórios, que aguardam a sentença judicial. Essa é a chamada unidade de progressão, uma unidade modelo do complexo prisional. Aqui a capacidade é para 288 presos, mas só 190 estão abrigados. E todos eles estudam e trabalham. Ganham 75% do salário mínimo, R$ 702 por mês. O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e a direção do presídio acompanharam a ministra. Eles afirmam que o complexo não sofre rebeliões desde 2010. Durante a visita, a ministra Carmen Lúcia ressaltou a necessidade da preservação dos direitos dos presos no país. No sentido sempre da atenção da sociedade, no caso do Paraná de uma forma muito incisiva, com o conselho da comunidade, atuando junto com o Estado para tentar propor soluções novas para um problema que é gravíssimo da condição dos presos e especificamente da condição dos direitos dos presos. Depois da visita, a ministra participou desta reunião com 25 juízes criminais do Paraná e assinou um termo de acesso do Estado ao BNMP 2.0, ou seja, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Esse banco reúne mandados de prisão expedidos em todo o país e permite um controle mais eficiente da população carcerária. Com o termo de adesão assinado hoje, o Paraná passa a ser o 5º estado do país a ter acesso ao BNMP 2.0. Primeiro foi Roraima, depois Santa Catarina, em seguida São Paulo, depois Goiás, por causa da situação de emergência vivida pelo presídio de Aparecida de Goiânia, e agora, finalmente, o estado do Paraná. Segunda instância da Justiça Federal mantém liminar que impede o governo de dar posse à deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, negou o recurso da Advocacia Geral da União, que queria garantir a posse da deputada como ministra. Ontem, a Justiça suspendeu a posse porque Cristiane Brasil é processada por irregularidades trabalhistas por 2 motoristas que trabalhavam para ela. A deputada também é acusada por uma ex-auxiliar contratada pela Prefeitura do Rio, que afirma que prestava serviços particulares para ela. Com a decisão de hoje, a posse no Ministério do Trabalho, que ocorreria nesta terça-feira, foi suspensa. A Advocacia Geral da União disse que vai recorrer aqui no Supremo Tribunal Federal. William. Obrigado, Viviane. Desvio e má administração de recursos públicos. Em Alagoas, o Ministério Público Federal entra com ações por improbidade contra pessoas e empresas acusadas de desviar mais de 40 milhões de reais da educação.
Todo esse dinheiro deveria ter sido usado para a educação, mas foi desviado em contratos fraudulentos no município de Coruripe, Alagoas, nos anos de 2011 e 2012. O Ministério Público Federal entrou com 9 ações contra 29 pessoas e mais de 25 empresas. Entre os envolvidos, o atual ministro do Turismo, Marques Beltrão, que na época era prefeito de Coruripe. Um esquema em família. A irmã do ministro, Janine Beltrão, era secretária de Educação. O primo do ministro, Francisco Beltrão, era o diretor de compras e o esquema ainda contava com a ajuda da procuradora municipal, Carla Beltrão. Foram encontradas provas que apontaram para o envolvimento de toda a cúpula da gestão do município para fraudar as licitações da área de educação com recursos federais. Mais de 40 milhões de reais desviados. 49 licitações foram analisadas e em todas foram identificadas irregularidades. A falta de concorrência entre as empresas foi a principal delas. Um ponto curioso da investigação é que 14 empresas tinham o mesmo telefone, o mesmo contador, em alguns casos até o mesmo endereço. Por ter foro privilegiado, uma cópia do processo envolvendo o ministro do Turismo, Marques Beltrão, foi encaminhada aqui para a Procuradoria-Geral da República, que vai apurar uma possível responsabilidade criminal. Em nota, a assessoria de Marques Beltrão diz que o ministro não recebeu qualquer notificação referente às ações de improbidade apresentadas pelo MPF e não teve acesso ao conteúdo dos processos. Afirma ainda que ele está à disposição da Justiça para que os fatos sejam esclarecidos e defende que a apuração transcorra com correção e sem interferência política por conta do ano eleitoral. A cobrança do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos, é sempre no primeiro semestre do ano. Em alguns estados já começa neste mês. E quem não paga pode acabar indo parar na dívida ativa. Fique atento às datas de vencimento para evitar multas e outras sanções. Chega o início do ano e alguns motoristas já começam a preparar o bolso. Afinal, é chegada a hora de pagar o IPVA. No começo do ano a gente tenta economizar mais, né, evitar mais os gastos para poder, porque logo é em fevereiro, já começa fevereiro, março, já começa a primeira parcela. Então a gente já vai se programando desde o final do ano, né? Eu comecei a planejar em dezembro, porque não só IPVA, mas nós temos outras taxas para poder trabalhar. Então temos que ter um bom planejamento para o início do ano, senão a gente não consegue. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é estadual. Os estados e o Distrito Federal têm meios próprios de cobrança. O dinheiro arrecadado é usado para custear serviços públicos, como saúde e educação. O IPVA, a arrecadação do IPVA vai para os cofres do governo e aí é utilizado para todos os gastos gerais do governo, né? Com educação, saúde, gastos, pagamento de servidores e tudo, então vai para o cofre e aí o governo faz a destinação devida. Em São Paulo, a cobrança vai começar este mês. No Rio de Janeiro também. Já no Distrito Federal e no Ceará, as parcelas vencem em fevereiro. A quantidade de parcelas também é definida pelas secretarias de Fazenda. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que um veículo só será licenciado mediante pagamento de débitos fiscais e multas. Ou seja, sem pagar o IPVA, o motorista não recebe o documento anual obrigatório e fica impedido de circular. A regra é que o contribuinte tem que pagar o imposto, né? Não tendo pago o imposto, o Estado tem meios próprios para fazer essa cobrança, que é a inscrição em dívida ativa, né, e a consequente execução fiscal. E daí sim, o contribuinte, se entender que aquela cobrança é indevida, ele pode se defender nessa execução fiscal, em que é franqueado a ele contraditório, ampla defesa e todos os meios processuais próprios. Os policiais civis e militares e bombeiros militares do Rio Grande do Norte decidiram aceitar o acordo proposto pelo governo estadual e encerraram a greve que já durava 20 dias. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis, o trabalho na delegacia vai ser normalizado ainda hoje. Já a retomada dos trabalhos pelos policiais militares e bombeiros ficou condicionada à formalização de um compromisso por parte do governo do estado. O governo fez concessões e prometeu renovar viaturas, pagar os salários de dezembro nesta semana e o de janeiro até o fim deste mês. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Vereador acusado de homicídio no interior de Minas Gerais tem pedido de liberdade negado pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz. A gente volta em instantes.
Estão abertas as inscrições para a audiência pública que vai discutir no Tribunal Superior do Trabalho se a radiação emitida por aparelhos de raio-x coloca em risco a saúde dos trabalhadores que operam esse tipo de máquina. Repórter Daniel Vasque tem os detalhes. Daniel, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O objetivo da audiência pública é reunir informações de especialistas e trabalhadores que utilizam aparelhos de raio-x para que o Tribunal Superior do Trabalho possa decidir se esses profissionais devem receber o adicional de periculosidade previsto na consolidação das leis do trabalho. A audiência foi convocada pelo ministro Augusto César Leite de Carvalho, que é relator de um dos processos que discutem o tema. Como se trata de um incidente de recurso repetitivo, a decisão tomada nesse processo deverá ser seguida nos demais julgamentos que tratam do mesmo assunto. A audiência está marcada para 2 de março, a partir das 9 horas da manhã. Pessoas, órgãos e entidades interessados devem se inscrever até 2 de fevereiro. Mais informações no site do TST, www.tst.jus.br. William. Obrigado, Daniel. Vereador acusado de homicídio no interior de Minas Gerais tem pedido de liberdade negado pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. O vereador e presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde de Minas, Cícero Xavier de Vasconcelos Neto, confessou ter matado um homem dentro de um bar, mas alegou que agiu em legítima defesa. No pedido de liberdade, a defesa alegou que o decreto de prisão não tem fundamentos suficientes para manter a custódia. Além disso, o político apresenta um quadro severo de diabetes e precisa de controle rígido da glicemia, o que não seria possível no presídio. A ministra Laurita Vaz, no entanto, destacou que a prisão foi fundamentada de forma correta na gravidade do crime e também não constatou nenhuma ilegalidade na decisão. Em relação à tese de legítima defesa, a ministra explicou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda não analisou o mérito da questão, o que impede a apreciação pelo STJ. Em outra decisão, o presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, manteve a prisão de 2 servidores da Assembleia Legislativa de Roraima, denunciadas por fraude em licitação. As 2 mulheres foram presas preventivamente após investigações da Operação Cartas Marcadas, que desarticulou um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa de Roraima. O juízo de primeiro grau substituiu a prisão preventiva por 8 medidas cautelares, entre elas o recolhimento durante os dias da semana após as 8 horas da noite e integral nos fins de semana e feriados, além do impedimento de circular na Assembleia Legislativa. Devido às restrições, os advogados pediram no STJ a suspensão dos efeitos da medida cautelar. Segundo a ministra Laurita Vaz, a medida cautelar de recolhimento domiciliar não se apresenta desproporcional ou inadequada aos fatos, nem à situação pessoal das servidoras, que seriam as maiores beneficiárias dos desvios financeiros, cujos valores ainda não foram recuperados. O Banco de Sementes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, reúne mais de 124 mil amostras de 765 espécies diferentes. É o maior da América Latina e o terceiro do mundo. Elas são separadas uma a uma, testadas, contadas e embaladas. Dentro da estufa estão catalogadas e podem durar por muitos anos. As sementes estão prontas para germinar sempre que necessário. Esse estoque todo faz parte do Banco de Sementes da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o maior da América Latina. O terceiro maior do mundo, com mais de 124 mil amostras de 765 espécies diferentes. A gente pode produzir materiais mais produtivos, mais resistentes a doenças, com qualidade nutricional superior ao que a gente tem hoje, além de poder diversificar o número de espécies que são utilizadas pela população. As sementes são depositadas em câmaras frias a 20 graus abaixo de zero, onde podem permanecer por até 100 anos. Só de arroz, o banco de semente possui mais de 15 mil espécies, de feijão, 12 mil, e trigo, quase 5.500.
Em 2003, a legislação avançou no que diz respeito a esse assunto. A Lei 10.771 instituiu o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. O objetivo é garantir a qualidade da reprodução do material e a comercialização dele em todo o país. Agora passou a ser possível a certificação através do Ministério da Agricultura, mas iniciativa privada também, certificadores privados foi ampliado esse leque para agricultores também fazerem essa certificação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos da inscrição do Estado do Rio Grande do Norte no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse. A restrição impedia a obtenção de quase 3 milhões de reais junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para a produção de água e alimentos. Na decisão, a ministra lembrou que, em casos semelhantes, o STF já tem afastado a restrição e que, sem os recursos, o Estado potiguar não conseguiria implementar políticas públicas essenciais, principalmente aos cidadãos de baixa renda. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Rendimentos de anistiados políticos são isentos de imposto de renda e contribuição previdenciária. A gente volta já já. Segunda instância da Justiça Federal decide que rendimentos de anistiados políticos são isentos de imposto de renda e contribuição previdenciária. O pedido para que os descontos de imposto de renda e INSS em benefícios recebidos por anistiados fossem autorizados foi feito pela Fazenda Nacional. A 7ª turma do TRF1 negou, confirmando decisão da primeira instância, que já havia sinalizado pela isenção. No voto, o relator, juiz federal Clodomir Sebastião Reis, citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não só os anistiados, mas também os beneficiários deles não podem ter descontados de seus rendimentos imposto de renda e também a contribuição para a Previdência Social. A regra vale, inclusive, para quem conseguiu a anistia política antes da edição da lei que tratou dessas isenções no ano de 2002. Os desembargadores também discutiram o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos. Por unanimidade, o TRF1 reconheceu que o anistiado político que teve descontos indevidos nos rendimentos pode solicitar compensação dos créditos pela via administrativa, conforme previsto em lei. Quem pretende tirar a carteira de habilitação sabe que deve passar por aulas teóricas e práticas. Se aprovado, o novo motorista recebe uma permissão temporária antes de ter direito ao documento definitivo. Mesmo essa permissão pode ser suspensa se as regras de trânsito não forem respeitadas. Aos 20 anos, a Maria Andressa decidiu que quer um carro. Para poder dirigir, ela precisa tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A estudante está na fase final de aulas para poder fazer a prova e não vê a hora de pegar o documento. Faço cursinho. A passagem de ônibus às vezes está caro demais, né? Transporte escolar também, então eu acho que às vezes é necessário, de vez em quando, poder usar o carro, né? Quando a Maria Andressa e os milhares de candidatos de todo o país são aprovados, em poucos dias eles recebem a CNH. Mas essa carteira é um pouco diferente da definitiva. É que os novos motoristas passam a ter uma permissão para dirigir. Ela tem validade de 1 ano. Durante esse período, eles devem observar as leis de trânsito, sob risco de perderem o documento. A permissão para dirigir pode ser suspensa quando o motorista cometer uma infração gravíssima ou grave, ou então cometer por 2 vezes infrações médias. Quem tem a permissão suspensa é obrigado a refazer todo o processo para conseguir uma nova CNH. Especialista em trânsito, este advogado concorda com o prazo da permissão. Além de garantir aos novos condutores a adaptação, ela também mantém a segurança do trânsito. Ela garante ao condutor ter o maior cuidado dentro do trânsito, aos pedestres e aos demais motoristas. 12 meses é uma extensão do curso de formação que ele vem tendo para ele poder obter a CNH definitivo. Prestes a fazer a prova, a Carla sabe bem a importância de seguir as leis de trânsito. Tentar dirigir certinho, dentro das regras, né? Porque senão a gente perde e é muito difícil conseguir essa carteira, então tem que usar a direção defensiva mesmo. Janeiro é sinônimo de férias para muita gente, mas quem pretende viajar e tem animal de estimação em casa, sabe que a época traz uma preocupação. Onde deixar o bichinho? O serviço de hotel para pets é uma opção, mas é importante observar se o local possui licença de funcionamento.
Belinha, essa carinhosa poodle, é o xodó de Joaquim. Ele conta que depois que adotou a cadelinha, ao tirar férias, não tinha ninguém para cuidar dela enquanto estivesse viajando. O veterinário de Belinha deu a solução, um hotel especializado. Foi indicação do veterinário, né? E nós levamos inicialmente no primeiro hotel de cachorro, que também tinha serviço de hospital também, né? E nós gostamos da experiência, das outras vezes nós deixamos também lá. Hotel para animais de estimação é um modelo de negócio considerado novo no mercado brasileiro. O serviço começou a ser oferecido em São Paulo e hoje existe em muitas cidades brasileiras. Em média, a diária custa R$ 40. Durante a hospedagem, cães e gatos recebem cuidados básicos, como alimentação, um espaço confortável e climatizado para dormir e ainda participam de atividades de recreação. A gente costuma soltar um de cada vez, eles brincam, fazem aquela socialização até com a gente, né, para poder eles conhecerem, ficarem um pouco mais ambientados. A alimentação dos gatos a gente deixa mais à vontade do que os cães. Então a alimentação é toda separadinha, cada um tem o seu box, eles comem na hora que eles quiserem, a aguinha à vontade, a areia é trocada 3 vezes por dia, né, que os gatos são muito limpos. Então essa rotina deles é assim, sai um de cada vez. Para evitar contágio de doenças, alguns hotéis exigem laudo clínico, como este em Brasília. Passa por uma avaliação clínica, tá? Me mostra todos os documentos do animal. Normalmente é mostrado sempre a carteira de vacinação, que é o principal documento dele, e tem que estar em dia. Não estando em dia, a gente faz as vacinas, dá o período médio, que é para a vacina começar a circular no organismo do animal, em média de uns 10 dias, mais ou menos, e aí depois a gente libera. E problemas de pele, problemas aparentes também, que eu consiga ver durante o exame clínico, também eu não permito entrar. Cachorros idosos e com problema cardíaco, aí é um caso à parte. Normalmente, se o dono insistir muito, a gente sempre pede alguns exames complementares, mas de primeira também eu não deixo entrar. Comodidade que chamou a atenção de Johanne. A psicóloga é dona de Hannah, esta pequena bulldog. Ela conta que gostou tanto do serviço que deixa Hannah no hotel enquanto vai trabalhar. É ótimo para ela, para a socialização e para a gente também, né? Que fica o cachorrinho mais calmo em casa. Além de ficar de olho na estrutura e na forma de tratamento dos tutores, é importante que os donos dos bichinhos de estimação verifiquem a licença de funcionamento. O hotel deve ter alvará, inspeção do Corpo de Bombeiros e registro no Conselho de Medicina Veterinária. Detalhes que garantem a segurança da relação de consumo, segundo esta advogada. Ela também explica que acidentes ou maus tratos devem ser registrados por meio de boletim de ocorrência. O hotel, claro, é responsável e, no caso de machucar algum tipo de acidente, ele tem que recorrer ao veterinário indicado pelo tutor ou um da confiança dele, se for o caso, também uma clínica. Normalmente, o que acontece em caso de perceber o maltrato ou acontecer alguma coisa assim? O pessoal tem recorrido à delegacia, tem feito boletins de ocorrência. Isso pode ser feito em qualquer delegacia, pode ser feito no Ministério Público e pode ser feito no IBAMA. Atento a esses detalhes, quem usa o serviço recomenda. É um serviço útil, principalmente para quem tem pet, gatos, e não tem com quem deixar. Precisa fazer alguma coisa, tarde, dia, acho que aqui oferece também pouco tempo, mas por longo tempo também, vai sair de férias, viajar, é ótimo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue aqui na TV Justiça.